Olá, irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa permanecer sobre a minha vida, sobre a sua vida. Mais uma vez nós estamos aqui neste domingo para juntos nós meditarmos na palavra de Deus. Sou grato a Deus por permitir que nós venhamos vencer mais uma semana, que podemos chegar aqui tendo a convicção de que o Senhor tem nos abençoado, tem nos agraciado, tem nos permitido, com vida, com paz, com alegria, com saúde, vencer uma semana e começar uma nova semana. Hoje sendo o primeiro dia da semana, ainda que ao entardecer desse dia, nós queremos tirar um tempo para meditarmos na palavra de Deus. Eu gostaria, nesta noite, de falar sobre Deuteronômio, capítulo 6. Em continuidade ao tema que nós viemos trabalhando, os pais preparam o caminho para os filhos, eu quero falar hoje sobre os pais devem inculcar a palavra aos seus filhos. Não quero ser extenso, eu quero ser apenas exortativo, para que você possa se despertar, para que você possa acordar. Nós estamos vivendo dias terríveis. Esta madrugada eu acordei bem cedo, não me levantei, mas acordei muito cedo. E algo estava turbilhando no meu coração. Como nós temos uma geração de cristãos fracos. Como nós temos uma geração de pessoas que, aqueles que são conhecidos e reconhecidos como os líderes espirituais nesta nação, como eles estão distantes dos princípios da palavra de Deus. Muitos fazendo os seus achismos, fazendo como eles acreditam que poderia ser feito, sem, em primeiro lugar, temer a Deus. Sem respeito à palavra de Deus, sem respeito à lei de Deus. Deus é muito exigente, Deus é muito específico daquilo que Ele requer de cada um de nós. E eu comecei a decifrar algumas coisas que acredito estar ouvindo do céu. E mais apertou ainda o meu coração, por quê? Porque eu não vejo que eu seja a pessoa e nem vejo que tem uma pessoa que poderá ajudar a resolver a situação em que a igreja brasileira está vivendo hoje. E não é só a igreja brasileira, é a nossa geração. Então eu decifrei algumas frases daquilo que eu estava conversando com Deus e acredito estar ouvindo Deus. E eu mais ainda me angustiei, porque a única cooperação que eu e você podemos dar para mudar a condição da igreja brasileira, da igreja desta geração, homens escandalizando, o nome do Senhor sendo banalizado, o temor do Senhor sendo esquecido, o respeito à palavra de Deus não é observado. Aqueles que são o modelo, o padrão para a igreja, vivendo com podridão, vivendo com heresias, vivendo com achismo, filosofando, colocando o mundo dentro da casa de Deus, fazendo da casa de Deus um comércio, se beneficiando de recursos que são entregues através dos membros desta igreja, do povo de Deus. Depois eles fazem como querem, não dão satisfação
E a minha intriga a princípio era: Deus, como eu faço para essas pessoas serem punidas, serem corrigidas? O Senhor me disse: não é com você, Reinaldo, é comigo. E logo pela manhã, eu quero até deixar isso registrado, a minha esposa me chamou para tomar chimarrão, era 7 horas da manhã, e nós sentamos na área. A primeira pessoa que me mandou uma mensagem foi o profeta Amaro. Ele disse: eu estava vendo o que você postou na rede social. E ele disse: você é a terceira pessoa que vai ouvir o que eu vou te dizer agora. Ele me mandou uma data, 29 de agosto de 2020. Ele disse: Deus falou comigo que em setembro, outubro, novembro e dezembro, 21 dos ditos grandes do Brasil no meio evangélico vai aparecer a podridão. Vai aparecer escândalo. Só está começando. E ele me mandou a mensagem porque ele disse: as suas frases me incomodaram, porque eu ouvi elas ontem à noite. Eu brinquei e disse: é que você estava acordado, eu só acordei hoje de manhã, né? Eu estava dormindo na hora que você estava ouvindo Deus. Algo que não é para juízo, eu não tenho nada para oferecer, não sou melhor do que os meus pais, não sou melhor do que a geração que passou, mas eu estou angustiado e quero que esta angústia também pegue você. Como será a geração dos nossos filhos servindo a Deus? O que os nossos filhos vão fazer com o Evangelho daqui 10, 15, 20 anos? Em nome do Evangelho, o que é que os nossos filhos vão fazer? Essa geração que nós precisamos transmitir a eles um legado. O que é que eles vão realizar usando o nome do Senhor? Qual vai ser o comportamento ético, moral, civil, emocional, financeiro, social? Quais vai ser os testemunhos que vão falar dos nossos filhos, daqueles que nós estamos gerando, criando e educando no caminho do Senhor? E o texto que mais me chamou a atenção é o que eu quero ler com você esta noite. Deuteronômio capítulo 6. Nós vamos ler muito, 24 versículos. Eu acredito que o Espírito Santo é o maior dos pregadores, o Espírito Santo é o maior dos ensinadores da Bíblia, o Espírito Santo é o maior intérprete da Bíblia, e ele vai saber colocar no seu coração com muito mais apreço, com muito mais perfeição do que eu gostaria de colocar no seu coração. Diz assim o texto de Deuteronômio capítulo 6. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus, para que vos ensine, para que os fizesseis na terra a que passais a possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que te ordeno, tu e teus filhos e os filhos dos teus filhos, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. A ordem é para que eu ensine os meus filhos, para que os meus filhos ensinem os seus filhos, e estes aos seus filhos. Olha que a responsabilidade com a palavra de Deus não é apenas de me salvar. Se eu pudesse terminar a minha vida cristã prestando conta apenas da minha vida, apenas do que eu preciso para me salvar, eu ia até convidar o Covid para passar na minha casa para me levar mais cedo. Mas eu ainda não posso sair daqui. Pastor, o senhor tem medo da morte? Não. Se fosse apenas por mim, eu já gostaria de estar indo.
Pastor, mas tem muito para viver. Tem muito para ver. Para viver nem tanto, mas para ver. E eu terei que ver o resultado da minha semeadura. Eu terei que ver o resultado da minha negligência. Eu terei que ver o resultado da minha imprudência. Eu terei que ver o resultado da minha preguiça, da minha desobediência. Pastor, mas o senhor está falando de... O senhor não é salvo, eu sou salvo. Mas eu não preparei corretamente a minha descendência para permanecer salva depois que eu não estiver aqui. Hoje, a maioria dos homens que servem a Deus, se eles morrerem, em poucos dias a sua descendência deixa de servir a Deus. Deixa de temer a Deus. Por quê? Porque não foi implantada a palavra de Deus genuinamente no coração dos nossos filhos. Em 2015, quando Deus trouxe a Fernanda para minha casa, depois de 26 anos, eu pedi uma oportunidade a Deus. Eu disse, Deus, eu não me importo em crescer. É claro que todo homem de Deus, toda mulher de Deus, e é natural desejar o episcopado, um crescimento espiritual correto, desejar crescer espiritualmente, ser grande espiritualmente, não é pecado. Pecado, irmão, é apenas pecar e fingir que não está pecando. Mas crescer corretamente é digno. E eu disse, Senhor, eu não me importo com isso, mas me dá uma oportunidade para me ajudar a criar os meus netos. Muitos aqui da comunidade onde pastoreio sabem que eu falo isso abertamente. Cobro continuamente, às vezes num tom de brincadeira, mas eu digo para minha filha que já se casou, cadê o neto? Está demorando. E eu tenho pedido a Deus uma oportunidade. Eu não sei o que eu vou estar fazendo quando os meus netos estiverem na idade de aprender a Escritura. Mas eu prometi a Deus que se os meus filhos negligenciarem na criação dos meus netos, como eu negligenciei na criação dos meus filhos, eu abro mão de tudo e eu vou cuidar desse princípio, de educar os meus netos no caminho do Senhor. É uma oportunidade que eu terei de fazer justiça com a minha família, com a minha descendência. Porque se hoje alguém da minha casa conhece o pecado, não é culpa do diabo. Se alguém na minha casa hoje não teme a Deus, não é culpa do mundo. Se alguém na minha casa hoje não tem respeito à palavra de Deus, não é culpa dos amigos. De quem é a culpa? A culpa é do sacerdote da minha casa, e esse sou eu. O que o senhor negligenciou, pastor? Não me ensinaram a servir a Deus pensando na próxima geração. Me ensinaram o evangelho que você aceita Jesus hoje, amanhã vem o arrebatamento e você vai para o céu. E os outros que se viram aí na bola de fogo. Fazem 26 anos que eu aceitei a Jesus. Dia 9 de outubro agora vai fazer 26 anos. E Jesus não veio. Eu deveria ter lido a Bíblia 20 vezes, 30 vezes, 40 vezes para os meus filhos. Não, mas me ensinaram a pregar a Bíblia para o mundo. Me motivaram e nos primeiros 5 anos alguém apostou que com 5 anos de crente eu estaria pregando nos maiores eventos. E aquilo até entrou no meu coração. Com 5 anos eu não fui nos maiores eventos, mas com 10 anos eu já ministrava em muitos grandes eventos. Mas tinha alguém na minha casa que precisava ser cheio da palavra de Deus. E que se eu ganhasse ele, eu ganharia muitos. Mas não resolveria nada ganhar muitos e perder a alma.
Irmãos, quando Deus diz que não vale a pena ganhar o mundo inteiro e perder a alma, Deus não está tratando de salvação. Porque quem está dirigindo uma grande igreja e os filhos não frequentam esta igreja, ele perdeu a sua alma. Homens de Deus que as esposas não querem acompanhar o seu dito ministério. Esse homem ganhou alguma coisa, mas perdeu a sua alma. Homens que construíram um império em nome do Senhor, mas não tem um sucessor. Esse homem ganhou muito, mas perdeu sua alma. E o texto está dizendo: para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teus filhos e os teus filhos e os filhos de teus filhos, todos os dias da tua vida. Versículo 3 de Deuteronômio, capítulo 6. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor teu Deus, Deus de teus pais, na terra em que mana leite e mel. Ouve, ó primavera do leste, ouve, ó Mato Grosso, ouve, ó Brasil, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Todo o segredo de alguém obedecer a Deus, todo o sucesso de alguém ser bem-sucedido na vida, seja física, emocional, financeira, natural, está em aprender a ouvir a Deus. Hoje, muitas pessoas que estão dentro da casa de Deus, crescido na casa de Deus, têm dúvida se o Deus que nós servimos é verdadeiro e se ele é único. Por quê, pastor? Porque não foi implantado a palavra. Essas crianças não aprenderam a ouvir a Deus. Hoje nós temos pessoas dentro da casa de Deus. Hoje alguém questionou uma postagem minha, porque alguém errou no seu modo de profetizar e fugindo da responsabilidade do que falou. Então ele disse: não, eu falei profeticamente, eu não estava profetizando. Irmão, quando você fala profeticamente, seja homem, seja mulher, e assume o que você falou, você é responsável. E se você tem aliança com Deus, Deus vai honrar o que você falou. Se você profetizou, foi Deus que mandou você falar, você fala só o que Deus mandou e Deus vai se responsabilizar. Agora, não vem jogar a responsabilidade para quem ouviu a profecia, dizendo que você apenas falou profeticamente. Não, quem abriu a boca tem que prestar conta do que falou. E alguém questionou e disse: ainda bem que os profetas acabaram com João Batista, né, bispo? Se encerrou e o povo fica correndo atrás de profeta. Então eu tive que explicar para ele o que Paulo escreveu aos Efésios, que ele deu uns para profetas. Mas se eu dissesse para você quem foi a pessoa que questionou, muitos que estão aqui me assistindo, iria se assustar. Por quê? Porque é alguém que nasceu e cresceu na casa de Deus. Como é que ele não acredita que hoje Deus fala através de um homem? E que todos que estão aí são conturbados, são errados, são heréticos. O que faltou é alguém que nasceu e cresceu na casa de Deus, mas era surdo. Não aprendeu a ouvir, não sabe discernir, não se tornou ovelha, não conhece a voz do pastor. Não é que Deus não esteja falando, os homens não aprenderam a ouvir, não sabem discernir a voz de Deus, e só tem um meio de discernir a voz de Deus, é se você compreender a voz através deste timbre aqui. Este é o timbre que vai distinguir se é Deus que está falando, se é o homem, se é o diabo. Porque se a palavra de Deus estiver implantada em mim,
Quando eu ouvir uma voz profética, o que está em mim vai concordar ou discordar daquilo que eu estou ouvindo, porque se o Espírito Santo está em mim, ele testifica o que está ouvindo. E o meu desafio é desafiar você a aplicar o melhor do seu tempo, a discipular os seus filhos com o conhecimento da palavra. Louvo a Deus pela vida de muitas mães aqui na congregação e alguns já alcançados fora da congregação que estão dispostos a pagar um alto preço. Não é simples assim. Se fosse tão simples, eu tinha conseguido. Se fosse tão simples assim como abrir o WhatsApp, como ficar uma hora no Facebook, como esquecer da hora assistindo futebol, ou qualquer outra programação comum, se fosse tão simples assim, todos os nossos filhos conheceriam a palavra de Deus, mas não é tão simples assim. Vai te custar caro. A palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Esta palavra edificar, o verbo edificar, a edificação, se nós olharmos apenas aplicando ela para a construção de uma casa, não deveria ser dita para as mulheres fazerem esse serviço. Hoje, nos nossos dias, nós temos muitas mulheres assumindo papéis de homem na construção civil. Podia ficar só no âmbito da engenharia, né? Dos cálculos, do estudo. Não, mas tem mulheres pegando na colher de pedreiro. Tem mulher levantando parede, fazendo concreto, rebocando. Será que é raro quando escreveram a Escritura que quem edifica a casa é a mulher? Será que não pensaram que esse serviço era tão duro? Jesus disse que o homem sábio constrói a sua casa sobre a rocha. Edifica a casa sobre a rocha. Vai procurar um lugar mais sólido, mais firme. Mas também é o lugar mais difícil. Eu não trabalhei por muitos anos, mas na minha adolescência eu trabalhei na construção civil. Já fiz valetas, já cavei fossa, já fiz buracos, já cavei em pedra. E às vezes para você vazar um pedaço de pedra, uma rocha, às vezes você pegava uma alavanca, um objeto de ferro pesado, e você batia com muita força naquelas pedras, aquilo treme dentro da sua mão. Naquele tempo não forneciam luvas, nem todo mundo tinha uma luva de couro. Quantas vezes que eu arranquei a camisa para segurar a alavanca? Quando era meio-dia, de meio-dia para tarde, eu tinha um patrão chamado Irineu Rups, um construtor na minha cidade, onde eu cresci. E ele gostava porque eu não era obediente, mas eu era trabalhador. Então, aquilo que eles colocavam para fazer, eu fazia como um adulto, fazia serviço estouradamente. Mas quantas vezes que eu trabalhei até meio-dia e à tarde ele me colocou para fazer outro trabalho, porque as minhas mãos tinham arrebentado tudo, com a alavanca, com a picareta, com o enxadão. Para quê, pastor? Era para fazer uma coluna, para passar um concreto, para levantar uma casa, então eu tinha que cortar. E Jesus vem e disse que o homem sábio edifica a sua casa sobre a rocha.
Mas o insensato, o imbecil, o que nasceu bobo, não aprendeu nada e esqueceu a metade, ele vai direto na areia. E eu estava pensando sobre esse texto. Areia também é rocha, só que ela está fragmentada. Ela só é partículas. Jesus disse: você não pode construir sua casa apenas sobre partículas da palavra de Deus. Sua casa não vai estar firme porque você sabe o que está escrito em João 3,16. Sem conhecer o contexto, sem viver a realidade do texto, você só tem partículas. Então, quando a gente cresce na igreja, apenas ouvindo pregações do pastor, e os hinos, e o movimento da igreja, e a escolinha dominical, e aí você pensa: criei meus filhos na igreja. Sim, mas você estava sendo um tolo, uma tola. Por quê? Porque você estava construindo sobre areia, é só partícula. Você deveria construir sobre a rocha. A mulher é a figura da igreja, mas ela também está falando da sacerdotisa do lar. E quando ele diz que edificar a sua casa, não está apenas falando da construção da casa física, de material, de pedra, de cimento. Está falando da casa espiritual para Deus morar nela. Então, quando ele diz que a mulher sábia edifica a sua casa, está dizendo que uma mulher vai levar uma vida para fazer o seu filho se tornar a casa de Deus. Com a mesma dificuldade, com o mesmo esforço que um homem tem que cavar uma pedra para fazer uma casa física. Você vai encontrar as mesmas dificuldades, você vai ter que suar, você vai ter que calejar, você vai ter que se esforçar, você vai ter que lutar muito, vai bater muitas vezes no mesmo lugar, sem ver um avanço, sem ter sucesso, parecendo que nada está acontecendo, nada está rompendo. Talvez você vai gastar 10, 20 anos para fazer o seu filho, a sua filha se tornar morada de Deus, ou então você vai fazer de qualquer maneira e vai deixar a igreja fazer isso e vai encher de fagulhas da palavra de Deus, vai colocar o seu filho assentado sobre ela, mas na primeira tempestade não pode passar a droga, não pode passar a cachaça, não pode passar a prostituição por perto, não pode passar o mundanismo que leva os nossos filhos. Eu tenho pedido a Deus uma oportunidade. Deus me dá uma oportunidade para que eu possa refazer esta tarefa. Eu não falhei de todo, mas não podia falhar. Talvez você já terminou seu ensino médio, talvez você já tenha um curso superior. E você possa bater no peito e dizer: graças a Deus, estudei, terminei meu curso. Mas eu te pergunto, você terminou com que média? Ah, pastor, eu nunca fui aluno nota 10, mas também nunca me deixei, nunca fiquei abaixo da média. Pois é. A questão é que nós achamos que Deus também tem média para nos aprovar. Eu quero dizer para você que não tem média. Só passa com a nota máxima. Você não passa com 9,5. Mas a maioria dos crentes não tira nem 7. Na criação dos filhos e obedecendo esse princípio aqui de ensinar os seus filhos, a maioria dos pais não tira nem 5. Os pais não aprenderam a ouvir a Deus. Eu estava numa congregação há poucos dias, numa cidade vizinha. Depois de 2 horas de ministrações, eu fiquei respondendo pergunta por umas 4 horas. Porque era 2 da manhã, quando se deram conta que nós estávamos conversando ainda dentro da igreja. Ainda tinha umas 20 ou 30 pessoas. Eu disse: vocês estão fazendo pergunta porque vocês têm dúvida ou ouvir os outros falar? Não, pastor, a gente quer saber. Eu não vou responder para quem não sabe onde está escrito. E aí fizemos uma média. Eu disse: vamos ver quantas vezes alguém que leu a Bíblia. Lá tinha pessoas com 30 anos de crente.
E tinha novos, jovens, adolescentes, pessoas mais jovens como crente. Mas não tinha nenhuma criança, todos eram jovens, adolescentes acima. Irmão, nem a pessoa que tinha 30 anos de crente não tinha lido todo esse livro ainda. Em 30 pessoas, a média só ia dar acima de uma vez, em média, a leitura, se colocasse as mais de 200 vezes que eu tinha lido junto, senão ia dar menos de uma vez uma leitura da Bíblia num grupo de pessoas de mais de 30. Todos cheios de 1000 interrogações. Tudo que eu falava era novidade. Como se eu fosse o homem mais sábio do mundo e eu estava falando coisas comuns. Jesus disse, eu falo coisas simples, vocês estão assim. Imagina se eu falasse das coisas superiores, né? Se eu falo aqui das coisas de baixo. Por quê? Uma geração que nasceu dentro da casa de Deus, mas não sabe ouvir a Deus. Segue qualquer voz. Não sabe decifrar se a voz é da prostituta ou se é a voz de Deus. Não sabe decifrar se a voz é do traficante ou se é da voz de Deus. Não sabe decifrar se a voz é de um herege ou se é a voz de Deus. Não sabe decifrar se a palavra profética vem de Deus ou se de um falso profeta. Por quê? Porque os pais não edificaram uma casa firme, não ensinaram seus filhos. Os pais não quiseram calejar as suas mãos para edificar uma casa sobre a rocha. As mães foram tidas por tolas, porque destruir a casa não é você acabar com o seu casamento. A mulher tola que destrói a casa não é a que joga as panelas no chão, não é a que deixa a casa por limpar. Essa é a mulher relaxada, é a mulher porca, é outra coisa. Se a sua casa é cheia de sujeira, se lá no banheiro tá aquelas roupas íntimas de pendurada lá, pela casa tá as fraldas jogadas, a sujeira pelo quintal, suas roupas por lavar, sua casa por limpar. Não, isso não é a tola que Jesus está falando. Isso é uma pessoa relaxada, culturalmente pobre. Mas a tola que destrói a sua casa é aquela que nunca vai achar tempo para ensinar os seus filhos, e quando os seus filhos passarem o primeiro, o segundo ciclo da sua vida, o mundo vai carregá-los. A prostituta vai levar seu filho. O boêmio vai levar sua filha. Os vícios vão adentrar sua casa. O homossexualismo vai permear sobre a honra dos seus filhos. Vai te bater um desespero quando seus filhos chegam na adolescência, que eles não querem mais para a casa de Deus. Por quê? Porque você destruiu a casa. Com as suas próprias mãos, você procurou o serviço mais fácil. Você procurou o caminho mais fácil, era mais fácil assistir novela junto com seus filhos do que gastar 30 minutos lendo a palavra de Deus todos os dias com seus filhos. E eu vou ensinar isso até você enjoar da minha cara, porque eu não vou prestar conta de filho de crente na minha igreja. Nem dos crentes eu vou prestar conta. Eu tenho que viver como se eu fosse, mas não vou. É você que vai. Então eu não vou dar cultinho para você botar seus filhos e achar que só o cultinho de domingo vai fazer seu filho ser crente. E durante a semana você coloca eles para assistir pornografia, para assistir demônios dos desenhos, para fazer pacto com Satanás. Você destruindo e pondo responsabilidade no sacerdote e na igreja como se nós tivéssemos que fazer seu filho se salvar. Não, meu irmão, vamos botar a mão na alavanca da picareta e vamos cavar na rocha até nós termos um alicerce sólido para que os nossos filhos sejam uma casa edificada para Deus. Versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Só tem um momento exato para que se ame a Deus de todo o coração. E se a palavra foi implantada no coração da criança, ainda num estado muito jovial.
Por que de todo o coração? Porque ainda não ama outra coisa. Aqui está falando de 3 tempos na vida de uma pessoa: amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Presta atenção. Uma pessoa só aprenderá a amar a Deus de todo o coração se você implantar pelo menos 20 leituras da palavra de Deus no coração do seu filho nos primeiros 2 ciclos de vida dele. Senão a alma dele vai estar envolvida com outros sentimentos. E se ele aprender a amar uma moça, ser um rapaz, a amar uma moça antes de aprender a amar a Deus, se é uma moça que aprender a amar um rapaz antes de aprender a amar a Deus, jamais ele vai conseguir amar de toda a sua alma. Quando se fala de amar com todas as suas forças, está falando de um jovem, porque o apóstolo João diz que os jovens são fortes. Mas se ele não aprender a amar a Deus desde a sua infância, ele vai gastar as suas forças amando outras coisas e não amando a Deus. Versículo 6. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, entendimento. E as inculcarás a teus filhos. E delas falarás assentado em tua casa. Pastor, quando é que eu tenho que ler a Bíblia para os meus filhos? Todo dia que você estiver em casa. Andando pelo caminho. Você leu essa semana? Não, a gente estava viajando. Ei, não é desculpa. Acha um tempo para você ler a Bíblia para os seus filhos, senão o diabo vai te fazer turismo, você vai viver só viajando, o diabo vai te dar condição para você viver só viajando, para você não ler o texto para os seus filhos no caminho. O diabo vai te dar um ministério poderoso para você não parar em casa. Para todo dia você estar cantando ou pregando num lugar diferente, para você não ler a palavra para os seus filhos no caminho. Deitado, ao deitar ou ao levantar. Presta atenção. Você não pode dizer, eu não li hoje porque eu estou cansado. Vou ler amanhã quando eu me levantar. Cuidado. Cuidado para você não estar construindo sobre areia e depois você perguntar o que é que eu fiz de errado. Criei meus filhos na igreja. Criar na igreja não é o suficiente. É necessário inculcar a palavra de Deus aos seus filhos. Pastor, o que é inculcar? É abrir a cuca e colocar dentro. E segundo a psicologia educacional, você só está inculcado com algo quando você faz a mesma coisa 10.000 vezes. Você pode ser um músico, um bom músico, sem nunca ir a uma escola de música, desde que você tenha 10.000 horas com um instrumento. E dentro do ensino rabínico, judaico, eles acreditam que para inculcar a palavra de Deus aos filhos, leva-se 10 anos falando todos os dias da palavra de Deus aos filhos. Por isso eles têm o cuidado de quando a criança faz 3 anos de idade, a mãe assume uma responsabilidade. Se necessário ela para todo o seu trabalho secular. Escolhe viver com muito menos do que poderia. Mas ela vai ter tempo para ler a palavra de Deus. Todos os dias, de 5 a 6 capítulos da palavra de Deus. Até que o seu filho faça 13 anos de idade. Isso significa que nesses 10 anos em que ela está inculcando a palavra de Deus aos seus filhos, ela fará isso 20 vezes para cada um dos seus filhos. Eu estava na região do Mar Morto, em Israel, pertinho do Mar Morto, em um lugar chamado En-Gedi.
Esse lugar, para quem já estudou um pouquinho de geografia bíblica ou já esteve lá, é o lugar onde Davi se escondeu em cavernas de Saul. Para quem é aqui da minha região, indo à região de Poxoréu, ou Novo Poxoréu aqui, nós temos alguns paredões de pedra aqui, de serra. Lá, esses paredões ainda é muito maior do que isso. E subindo entre as pedras, tem cavernas dentro da montanha. Então, lá Davi se escondeu. E é um lugar muito lindo, porque lá do alto da montanha, de um lugar deserto, nasce uma cachoeira de água. Embaixo tem um pequeno lago e ele corre 2, 3 quilômetros e desaparece de novo no meio do areal do deserto. É um oásis no meio do deserto. É um lugar turístico. E nós estávamos lá visitando esse lugar e estudando sobre Engedi. Chegou uma família. Isso me corta. Estou vendo que está aí a pastora Geice. Queria falar isso também para a pastora Gisele, a pastora Catiene. E para as demais mães que tem aí, que tem mais de 2, 3 filhos. Chegou um casal de judeus com a aparência, pastora Geice, muito mais jovial do que a sua aparência. Não posso acreditar que aquela mulher tinha mais do que 30, 32 anos. 8 filhos. E dava para perceber que o mais velho não tinha mais do que 10 anos. Eu já tinha aprendido um princípio de que uma terra boa de se ofertar, financeiramente colher, é ofertar em pais que têm muitos filhos. E a ordem da nossa liderança da caravana é que não levasse muito dinheiro quando a gente sai durante o dia para passear em Israel. Porque você pode acontecer qualquer coisa, então a gente deixa o volume maior, o passaporte, essas coisas, fica no hotel guardado no cofre. Eu tinha levado, eu acho que eu saí pela manhã com $200. E quando eu vi aquela família com 8, muitos aqui que são pastoreados por mim conhecem o profeta Helder, e o Helder já tinha ouvido eu ensinar sobre esse princípio. E eu me aproximei, pedi, eu tenho foto, pedi para o Helder tirar uma foto, eu queria tirar uma foto com aquele casal com 8 filhos. O menorzinho no colo e o maior não tinha mais do que 10, 12 anos, de jeito nenhum. E eles muito acanhados, casal muito simples. Eles aceitaram eu tirar a foto. E ao tirar a foto, eu enfiei a mão no bolso e eu lembro que eu tinha $84. Eu queria ter $8.000 naquela hora. Eu estendi os $80 para aquele homem, bem jovem, pai de 8 filhos. E ele não quis aceitar. Eu apontei para as crianças, eu mostrei que era uma nota para cada um. Ele disse, não, eu entendia, ele dizia não, mas eu não entendi o que ele falava. E a única pessoa que poderia me traduzir estava traduzindo quem estava ministrando a palavra naquela hora. E eu me lembrei de uma frase apenas. Eu disse, Baruch Hashem. E então ele estendeu a mão esquerda. Eu dei os $80 e ele levantou a mão direita e fez uma oração por mim. Nós saímos dali e os 1.000 metros dali tem uma lanchonete. Quem ia tomar um cafezinho muito menor do que esse pagava $5. Faz a conta quanto custa $5 hoje, R$25 num cafezinho. Uma Coca-Cola era $6. Um picolé daqui bom, desse de uva, de suco, de fruta, $5. E quando eu fui comprar a água, que era $1 ou $2, não lembro,
aquele mesmo moço que estava lá, estava comprando uma vasilha de refrigerante. Não era Coca-Cola, mas era de 2 litros e pouco, 2 litros e meio. Foi bom que a pastora Elisângela entrou aí agora no Facebook ou no Instagram. E eu ia citar ela, e vou citar ela aqui um pouquinho. E eu fiquei observando o calçado daquelas crianças, daquelas 8 crianças. Sabe aquele chinelo que parece um sapo, assim, que enfia o pé dentro no seu nome? Mas é a mesma coisa de um sapo, aqueles chinelos são baratos. Era o calçadinho da maioria deles. E olhando para aquela família com 8 crianças e olhando para outros, você perceberia a diferença na vestimenta, de que eles se vestiam bem mais simples. A vestimenta daquele casal era simples. Na hora de comer, eles estavam comendo as coisas mais simples. E eu comecei a chorar. Porque alguém, para servir a Deus, para multiplicar os seus filhos, fazer deles temente a Deus, abre mão de sonhos, de desejos, de coisas pessoais. E a maioria de nós, os ocidentais, não damos conta de abrir mão nem para conseguir ler a Bíblia para os nossos filhos. No outro dia, era um dia de folga, a gente não ia visitar, ia para o centro de Jerusalém. Lá tem um mercado, um shopping aberto, e era um dia de passear. E nós estávamos indo, e no caminho o profeta Helder disse: bispo, conta para o pessoal por que é que você deu os $80 para aquele família ontem. E eu estava contando que quem tem muitos filhos é terra fértil para Deus abençoar quem oferta em homens e mulheres que têm muitos filhos. O ventre é o símbolo da prosperidade. Tudo que vem do céu tem que passar por um ventre. Seja um ventre físico ou espiritual, mas tem que passar por um ventre. Enquanto eu estava explicando isso, o meu telefone tocou e foi a pastora Elisângela que tinha ligado. E eu pedi para o Helder atender, porque eu estava contando a história de que quem oferta em pessoas assim, Deus abençoa. E naquela hora, a Elisângela estava mandando um recado, dizendo: bispo, eu estou te mandando uma oferta. Mas não é para você fazer outra coisa, é para você gastar aí. Eu vou poupar de dizer o quanto, mas algumas pessoas sabem. O Helder chorou, porque eu disse para ele na hora: por que você não abençoou também? Por que você não ofertou? Ele disse: bispo, eu fui vencido pela incredulidade. O que eu estou dizendo é que você que está abrindo mão, às vezes de prazer, às vezes de lazer, abrindo mão de coisas, abrindo mão de desejos, mas está lutando para inculcar a palavra de Deus nos seus filhos. Você será mãe, você será pai. Alguém cuidado pelo céu, porque você é fonte de bênção. Como, pastor? Talvez você não vai perceber hoje, mas quando um filho seu ocupar uma posição nesse país, seja de um altar, seja no executivo, seja no judiciário, seja na área empresarial, e você vai poder dizer: valeu a pena eu ter gastado a minha força, eu ter gastado o meu tempo, eu ter calejado as minhas mãos edificando a casa.
Esse dia a pastora Gisela veio aqui em casa com os 4 filhos. Quando eles estavam saindo, eu fiquei triste. Triste por quê, pastor? Porque eu disse, eu queria ter a oportunidade, sabendo o que eu sei hoje, eu queria ter a oportunidade, eu ia fazer diferente com os meus filhos. E essa tarefa não é tão longa assim, não. Daqui 10 anos, no máximo, a pastora Gisela já terminou a tarefa dela. A Geice já terminou a tarefa dela. A Catiane já terminou a tarefa dela. A Vânia. E todas as demais aí, que eu não vou lembrar o nome de todos. Já terminaram a sua tarefa. Olhar para os seus filhos e saber que seus filhos têm 13, 14, 15 anos de idade. E eles estão cheios de Deus. Deus mora neles. E as pessoas perguntarem o que seu filho tem de diferente. Você vai poder dizer, é que eles temem a Deus. No fundo, você vai poder dizer, eu edifiquei a casa sobre a rocha. Eu inculquei a palavra de Deus no coração dos meus filhos. Meus filhos estão guardados, eles não podem ser atacados pelo mundo. Eles não podem ser invadidos por Satanás. Eles não podem ser engordados pelas paixões deste mundo. Por quê? Porque dentro deles tem o Todo-Poderoso. Há uma luz de Deus dentro deles que ofusca as trevas. Há temor de Deus no coração dos meus filhos. E eles serem chamados, serem convocados para presidir o governo da nossa nação, os púlpitos da nossa nação, porque nós precisamos preparar uma geração que não vai envelhecer e se corromper, que depois de 5, 10, 20 anos de ministério irá manifestar os adultérios. Não! Nós vamos poder ter alguém que vai governar essa nação com posições altas, responsáveis por um grande volume de riqueza e que não há nele sombra de corrupção. Por quê? Porque Deus foi implantado. Alguém gastou 10 anos inculcando a palavra de Deus no coração dos seus filhos. Essa semana eu fiquei pensando, eu tinha até preparado aqui para falar, não vai dar tempo. Hoje eu queria falar sobre Ana. Esses dias o anjo me perguntou de Joquebede. Mas essa semana eu esperei que o anjo viesse falar comigo, ele não veio. Ou se ele veio, eu não ouvi. Mas eu fiquei pensando sobre Ana. A Bíblia diz que ela, ao desmamar Samuel, ela trouxe Ana para morar com o sacerdote Eli. Porque ela tinha prometido devolver o filho. Mas quando ele chegou na casa de Eli, ele era um menino preparado. Eu não posso afirmar com que idade ele chegou no santuário para viver, mas ele não tinha mais, ele não podia ter menos do que 7, mas ele também não tinha mais do que 14, mas ele já sabia ouvir a voz de Deus. Uma das profecias mais pesadas da Escritura, um dos juízos mais eloquentes da Bíblia, foi uma criança que entregou a um sacerdote a sua casa. Ana não aparece mais no cenário, a gente não sabe como terminou os dias de Ana. Mas Ana, com certeza, estava ainda bem jovial quando seu filho era juiz, era profeta e era sacerdote sobre a nação de Israel. Os 3 poderes estavam nas mãos de um único homem. Mas não era só isso. A Bíblia diz que em todos os anos em que profetizou o profeta Samuel, nenhuma palavra
do que ele falou deixou de se cumprir. Não era como os profetas de hoje, ou alguns profetas de hoje. Quando o povo pede um rei e ele unge Saul, Samuel ficou triste. Samuel disse: Senhor, eu nunca tomei nenhum jumento desse povo, eu nunca corrompi, eu nunca tomei nada, eu nunca roubei. Deus disse: calma, Samuel, não é você que está sendo rejeitado, sou eu. Eu acredito que Ana ainda estava viva e dizia: ensinei bem o meu filho. Meu filho se tornou o maior homem desta geração. O homem mais aprovado por Deus nesta geração. Espero que essas palavras possam achar guarida no meu e no seu coração. Eu disse que nós leríamos até o versículo 24, mas não deu. Mas leia. Deuteronômio significa recapitular, refalar de novo. Esse capítulo 26 está apenas recapitulando o que já tinha sido falado anteriormente. E essa live de hoje foi apenas para recapitular a minha e a sua obrigação. Espero que o Senhor me dê a oportunidade de ver os meus netos sendo gerados espiritualmente melhor do que eu gerei os meus filhos. E é o que eu desejo também para a sua casa, para a sua família. Você que está agora criando seus filhos ainda pequenos, ou você que já está na segunda geração vendo os seus netos. A minha oração é que eles possam conhecer a Deus melhor do que nós conhecemos. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe seu trabalho, abençoe seu comércio, abençoe sua empresa. Você que é um profissional liberal, que Deus abra as portas e envie a você o recurso, os bens, a bênção de Deus. Abençoe seu lar, abençoe seus filhos, abençoe seu ministério, você de perto, você de longe. Deus abençoe você, que a sua semana seja extraordinária. Que o temor de Deus venha cair sobre a sua casa, sobre a sua descendência. Que nasça no seu coração um desejo profundo de se apaixonar por Deus. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a Andele, Deus abençoe o Yosef. Eu creio que eles estão ouvindo. Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Fiquem com Deus e tenham uma semana repleta da bênção de Deus.